Oi, eu sou o Leandro e bem-vindos ao Alquimia Numérica. Vou falar hoje sobre o número de impressão, que também é chamado de número da aparência, número do eu exterior, número da personalidade. Tem vários nomes aí para poder falar sobre a mesma coisa. São nomenclaturas para, digamos, a mesma energia, apesar de eu discordar de alguns termos, como, por exemplo, personalidade, que eu acho que personalidade é muito mais do que só aquilo que as pessoas veem a nosso respeito. Eu acho que tem a ver com toda uma construção interior também, de pensamentos e sentimentos. E este número, o número de impressão, ele está falando exatamente sobre como as pessoas nos percebem, aquela primeira impressão que elas têm da gente. Eu não acho que isso em si é personalidade, eu acho que isso é uma impressão mesmo, algo que as pessoas captam quando olham pra gente, sentem mesmo que intuitivamente a nossa energia. Porque acontece, né? Por dentro nós estamos pensando, sentindo uma coisa, mas nem sempre aqui fora está acompanhando o mesmo processo. A gente pode estar no extremo oposto. Isso acontece também, especialmente para quem tem número da alma e aparência / impressão diferentes. Inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre o número da alma na numerologia, que é o vídeo anterior. Aconselho você a assistir, calcular o seu número, porque você vai aprender a calcular o da impressão hoje. Tendo esses dois números, você vai conseguir compreender direitinho como é o seu eu interior, alma, e como é o seu eu exterior, número de impressão. E aí você vai ver se eles combinam ou não. Você tem um choque aí, uma dificuldade nessa expressão daquilo que você é por dentro, daquilo que você é por fora. Mas tem uma coisa que eu gosto em personalidade, que é a palavra persona, que em grego significa máscara. Os gregos, na antiguidade, os atores e atrizes utilizavam máscaras para poder interpretar um papel. Então tinha a máscara triste, tinha a máscara feliz, tinha a máscara assustada, né, em pavor. Eles utilizavam uma máscara e falavam através dela. Então, soar através de, né, persona. Tem toda essa questão de botar uma máscara para poder dar uma impressão para as pessoas. Então, nesse ponto, eu acho interessante. Mas do ponto de vista de personalidade, psicologia, que tem várias linhas, eu acho que pode ser meio complexo falar personalidade simplesmente para dizer de um número que fala da sua aparência e como as pessoas te percebem. Fica meio raso. Eu acho que não é bem por aí. Prefiro impressão e prefiro aparência. Talvez traga um pouco mais de sentido com a palavra. O número de impressão, então, ele fala sobre esses comportamentos visíveis que as pessoas têm em relação a você, essa impressão, essa percepção sobre como você é, mesmo que não só visualmente, mas também intuitivamente e energeticamente. Afinal, nós somos campos de energia. Estamos aí emanando 24 horas por dia. Então, já aconteceu certamente de alguém, ou de você mesmo, você olhar para a pessoa e falar: meu santo não bateu com essa pessoa. Você não conversou com ela, você não sabe da história dela, você não sabe nada da pessoa. 2 segundinhos você já teve uma impressão da pessoa. É sobre isso que se trata. Ou o caso contrário, quando nós batemos o olho em alguém e falamos: que pessoa legal, que vontade de ser amigo dela, tem uma energia boa, leve. E inclusive é o que vocês estão fazendo agora em relação a mim. Vocês nem pensaram nisso, né? Pois é, vocês podem estar sentindo uma empatia a meu respeito, do tipo: nossa, que pessoa interessante, que assunto legal. Ou, nossa, que cara chato, eu vou até sair daqui e fecho o vídeo. Isso tem a ver com o meu número de impressão, mas também tem a ver com o meu número de expressão, que são números que meio que andam junto, né? A alma, impressão e expressão falam muito sobre como a gente é. Então não dá para poder, digamos, apenas julgar na conta de um número. É todo um conjunto de energias, tá? Fique bem ligado nisso. O número de impressão ele pode ser um pouco injusto, porque muitas pessoas vão ter uma impressão a seu respeito, vão julgar quem você é pela capa. É o típico caso de julgar o livro pela capa, sendo que elas nem te conhecem e não sabem muito bem quem é você. Então, em muitos casos, este número de impressão, ele realmente vai ser a primeira e última impressão que as pessoas terão a seu respeito. Porque tem gente que nem vai chegar perto de você, tem gente que nem vai se comunicar com você, até porque às vezes não tem nem algum amigo em comum, não tem por que falar com você. Então, muita gente vai bater o olho e já vai ter uma sensação a seu respeito. Obviamente, quem te conhece, quem se aproxima, quem bate um papo e te conhece melhor, vai percebendo que você tem outras camadas e não só essa camada exterior, que seria o seu número de aparência ou de impressão. A minha visão é que o número de impressão ele é tão importante quanto o número de alma. Eu acho que eles são complementares. É tudo eu. Vocês estão entendendo? É o eu interior, é o exterior, mas é eu. É manifestação de quem você é. Faz parte de quem nós somos. Faz parte dessa construção da nossa identidade. Afinal, nós somos seres sociais. Diferentes níveis de sociabilidade cada pessoa tem, mas nós precisamos um do outro, né? Nós vivemos em conjunto e progredimos dessa forma. Então esse eu externo, esse eu social,
ele não é apenas uma máscara, ele também é importante porque fala sobre você e como você se projeta, como as pessoas te percebem. E ter consciência disso é muito importante porque muitas vezes a gente não entende por que nós não somos bem recebidos em alguns lugares, por que a gente causa essa impressão nas pessoas, por que existe às vezes uma barreira, um bloqueio que a gente não tem nem consciência do porquê, mas que está aqui, ó. Então nem sempre aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você tem a intenção interiormente, está sendo passado assim para as pessoas. Isso é super importante porque, como eu disse, seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Nós agimos muito pela resposta do outro também. Então, se entender, conhecer como é esse seu jeitinho, como que as pessoas te percebem, qual que é a impressão delas em relação a você, é fundamental para você conseguir trilhar e ter mais equilíbrio na sua vida. Que você nem tem consciência, muitas vezes, a gente não tem muita consciência do número de impressão, as pessoas nos percebem. A gente pode perguntar para as pessoas, você pode até tirar a prova. Quando você aprender a calcular aqui hoje o seu número de impressão, leva para alguém que não te conhece tanto assim, já trocou alguma ideia, mas que teve uma sensação a seu respeito. Pede para ela descrever qual foi a percepção dela em relação a você. Certamente bate com o seu número de impressão. O número de impressão também ele é muito importante porque ele, de certa forma, ele funciona como um dispositivo de censura. É como se fosse realmente um filtro. Eu diria até que é a forma como a nossa alma, o nosso eu interior, escolheu para poder aparecer. É um filtro porque certas pessoas já não vão chegar perto de você. Certas situações também não vão chegar perto de você. Então, isso permite que apenas, digamos, as vibrações que você está mais confortável e são mais produtivas para você, cheguem no seu pensamento, cheguem no seu coração. Obviamente, nós vamos lidar com pessoas, situações super tensas às vezes na vida também, né? Não é só mar de rosas, mas a gente já bloqueia muita coisa. Já tem um filtro aí que funciona e você não tem nem percepção disso. Mas tá aí. Tá, expulsando certas coisas e atraindo outras. Isso é genial porque se a gente pensar que a numerologia ela fala sobre esse projeto de personalidade, de vida, de destino para você aqui nessa encarnação, tudo foi muito bem organizado, né? Porque as pessoas vão ter uma impressão a seu respeito. Isso pode te facilitar ou te gerar alguma dificuldade para você alcançar o seu destino, para você alcançar o seu propósito maior nessa vida. As energias dos números ali trabalhando entre si e gerando diferentes tipos de padrão numérico e energético. Isso é muito doido, né? Percebam então que a forma como nós somos vistos também faz parte de um projeto evolutivo. Então se apropriar, reconhecer essa energia, ajustá-la para ter mais equilíbrio é fundamental para a nossa existência. Meu caso, eu tenho o número 9. As pessoas me enxergam geralmente com alguém que tem uma postura, que tem uma aura de nobreza até, né? Tipo, nossa, ele fala com um jeito claro e tem um conhecimento, parece que é uma alma velha. Já recebi esses feedbacks, mas por dentro eu sou um 5. Mudança, novidades, quero ficar parado não. E aí começa as coisas e não termina, entendeu? É uma energia diferente. Eu também diria que o número de impressão, ele fala e impacta, obviamente, diretamente nisso, sobre a nossa disponibilidade, nossa disposição para se conectar com as pessoas a um nível, digamos, coletivo. Dependendo dos números que estão ali, a gente pode ter uma aparência, uma impressão, certo? Que é convidativa ou não. Então, a gente pode estar mais envolvido em certos grupos, em detrimento de outros. A gente pode, às vezes, ser mais isolado porque a gente não quer se envolver com as pessoas. E as pessoas têm essa percepção da gente também, então elas nem chamam, nem convidam. Então, o número de impressão, dependendo de qual for, fala muito sobre essa recepção das pessoas em relação a você. Obviamente também partindo da sua vontade, se você vai querer ou não. Mas agora vamos para a parte prática. Eu vou ensinar vocês como vocês calculam o seu número de impressão de acordo com o seu nome completo, do seu batismo, né, que está na sua certidão de nascimento. Eu vou ensinar para vocês aqui com base num nome fictício, vocês vão entender a lógica e então vocês podem aplicar essa mesma técnica para o seu nome e encontrar o seu número de impressão, tá? Eu escolhi o nome João Vitor Santos, tá? Como eu falei para vocês, o número de impressão nós apenas selecionamos as consoantes, as vogais não. E na numerologia, todas as letras, vogais e consoantes, possuem uma representação numérica. O A vale 1, o B vale 2, o C vale 3. Na numerologia pitagórica, que é a que eu estudo, os números e letras eles funcionam, eles são ordenados desse jeito. Então, para você fazer o cálculo aí, você vai ter que seguir a tabelinha
que eu vou colocar aqui na tela algumas vezes e vocês vão ver como é que ela funciona. Muito bem, então a gente vai focar aqui apenas nas consoantes porque nós queremos o número de impressão de João Vitor Santos. Vocês vão escrever o nome separadamente em blocos, tá? João Vitor Santos. Isso é importante porque quando nós calculamos os nomes separadamente e depois somamos no final, nós temos uma maior possibilidade de encontrar números kármicos e números mestres, que eu vou falar em outros vídeos também sobre isso. Quando a gente soma tudo junto, né, digamos João Vitor Santos, todas as consoantes, sem separar, a gente chega no mesmo resultado, obviamente, né, na redução, porém a gente perde essas informações que podem estar ocultas ali nesse nome. João, nós temos no João aqui apenas o J de consoante, certo? Então, J equivale a 1. A gente vai colocar o número 1 embaixo aí de J. Vitor. Vitor tem V, tem T e tem o R de consoantes, certo? O V vale 4, o T vale 2 e o R vale 9. E agora vamos para Santos, que é o último nome dele, o sobrenome. Nós temos o S, nós temos o N, o T e o S de novo. O S vale 1, o N vale 5, o T vale 2 e o S vale 1. Agora vamos somar em partes cada um desses blocos. João só tem uma consoante mesmo, que deu 1, né? O J equivale a 1, então João é igual a 1. No caso de Vitor, já temos aqui 3 números para poder somar, né? Temos o 4, temos o 2 e temos o 9. Então, somando todos eles, nós temos 15. 15 ultrapassa 9. Na numerologia, nós temos um termo, né, uma técnica chamada redução teosófica. Quando um número ultrapassa o 9, nós temos que reduzi-lo, exceto quando é o número mestre, que é o 11, o 22 ou o 33. Mas ainda assim, tá? Na soma separada dos nomes, suponha aqui que Vitor tenha dado 11. A gente vai reduzir esse 11 para 2. 1 mais 1 igual a 2. Aqui, nessa soma individualizada de cada um dos blocos dos nomes, nós não mantemos os números mestres, tá? O número mestre ou kármico só fica no fim, quando nós somamos João com Vitor com Santos. Se esse bolinho der ali o número mestre, nós não reduzimos, beleza? Então aqui, ó, Vitor é igual a 15. Então, 1 mais 5, nós temos 6. Então, o Vitor equivale a 6. E Santos? No Santos aqui nós temos 4 consoantes, que respectivamente valem 1, 5, 2 e 1. Somando tudo, nós temos 9. Agora nós podemos somar todos esses bloquinhos e entender, encontrar qual que é o número de impressão de João Vitor Santos, que é o exemplo que eu dei aqui. Então nós pegamos o 1 do João, mais o 6 do Vitor, mais o 9 do Santos. E nós temos aqui 16. 16 também ultrapassa 9. Mas aqui é interessante, porque o 16 é considerado um número kármico. Então isso aqui já traz uma informação bem interessante pra gente, né? Mas a gente reduz mesmo quando é kármico. Só quando é mestre que nós mantemos a integridade deles. Mas numa análise, quando nós encontramos um número kármico, nós temos que fazer uma análise de número kármico, entendeu? Se fosse uma soma diferenciada aqui, talvez eu não teria encontrado esse 16. E João Vitor Santos não teria essa informação, porque eu não teria encontrado ela oculta no nome dele se eu tivesse somado tudo junto, entendeu? Por isso que é importante em bloquinhos. Bom, mas 16, de fato, é maior que 9, então a impressão de João Vitor Santos é 1 mais 6 igual a 7. Impressão 7. Agora é a sua vez, eu quero que vocês façam e comentem aqui embaixo qual que é o seu número de impressão. Eu estou super curioso para poder saber, tá, gente? E já respondendo também uma questão que pode estar surgindo na cabeça de vocês, nesse momento, inicialmente, eu estou ensinando vocês a calcularem, a encontrarem os números da vida de vocês, o seu mapa numerológico. Num segundo momento, eu vou fazer uma série de vídeos com vários conteúdos legais, explicando individualmente cada um dos números e a vibração deles. E aí vocês vão conseguir ir montando aí esse quebra-cabeça e compreendendo essa dinâmica de energias que é o seu mapa numerológico. Combinado? Deixe seu like, comente, como eu falei, se inscreva no canal, que é super importante, especialmente agora, que estamos no começo. E é isso. Muito obrigado.